passar a leitura de uma página, de uma mensagem, que é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. O título desta página é Sois a Luz. E Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Está em Mateus, no capítulo 5, versículo 14. E Emmanuel vai nos falar assim, quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda da redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Então, envolvidos por essa mensagem, pela luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, elevamos o nosso pensamento para, nesta manhã de domingo, mais uma vez agradecer pela oportunidade de aqui nos reunirmos em torno dessa mensagem de luz. Jesus, que a tua luz esteja presente neste ambiente, iluminando os corações, abrindo o nosso pensamento para todo entendimento e compreensão da mensagem da manhã de hoje. Que o teu amor, que a tua paz se faça presente. E com a permissão de Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga desta casa, os trabalhadores de Fabiano de Cristo, estejam aqui presentes, nos amparando, guiando os nossos passos, os nossos pensamentos, para que o melhor dessa lição de hoje chegue aos nossos corações e possamos compartilhar com todos os irmãos de caminhada. Seja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Sendo assim, vou apresentar a vocês, muitos já conhecem, outros não, o nosso irmão André Teixeira, ele é lá do Centro Espírita Maria Angélica, né? Ele já esteve várias vezes aqui com a gente, né? É um irmão querido e que hoje vem nos trazer uma mensagem falando sobre Jesus, um convite ao amor. Olha que coisa linda. Então, vou passar a palavra para você, meu irmão. Que Jesus te ilumine. Ah, para gravar. Precisa usar, né? Para gravar. Bom dia.
ficou com medo de pegar o microfone, me dá vontade de cantar. Aí está o Santana ali, que não... Né? Se fosse para cantar, chamava o Santana, né? Queridos, eu estou com uma alegria absurda dentro do coração, porque eu recebi o convite para uma palestra aqui no Vinha de Luz, em homenagem a um grande amigo, né? E aí não tem como recusar, e principalmente tem que agradecer. Eu falei para a dona Nelly que é uma honra que não sei se está ao meu alcance, né? Mas se fomos convidados, até tive um percalçozinho, né? Mas nada iria impedir que eu estivesse aqui hoje para homenagear o seu João. E aí, gente, eu pensei, o que a gente faz para homenagear, né? Mas tem que falar da doutrina espírita. A gente tem que falar quem é o nosso mestre, quem é o grande inspirador disso tudo, Jesus. Por que a doutrina espírita existe? Existe porque Jesus precisa de caminhos para nós, que estamos ainda em níveis evolutivos morais, ainda iniciante, incipiente. Então precisa de ambiência, precisa de um local onde a gente se concentre, que a gente concentre todos os esforços, das usinas de luz que sustentam a nossa humanidade. E o Vinha de Luz é uma delas. Então, relacionar isso tudo, para quem nos proporcionou isso, quem é que nos proporcionou o Vinha de Luz aqui, sobre as inspirações? Nosso querido irmão João Maceió. Então, eu trouxe aqui algumas coisas e a gente vai falar da grandeza de Jesus e da importância dessa casa para o contexto que a gente tem para esse grande homem que a gente tem a honra de estar homenageando hoje aos seus 91 anos. Fazendo amanhã, né, 91 anos. Olha só, gente. É para funcionar. Mas tem que ligar primeiro, né? Olha só, gente. Vocês estão vendo isso aqui? Está vendo o querido aqui? Ó? Aqui, ó, Vinha de Luz. Há 18 anos atrás, nosso irmão, eu já conheço ele há mais. Morram de inveja de mim, porque eu conheço há mais. Eu fui orientado, quando jovem, devia ter meus 20 e pouquinhos anos, 4 anos atrás, né? Com 20 anos, 4 anos atrás. A trabalhar mediunicamente no Lar Maria José, lá numa comunidade de Padre Miguel, em que o seu João Maceió, eu não sei lá, deve ter ido acho 500 mil casas. E lá ele orientava a gente, orientava a direção da casa. Eu era muito jovem na época, me orientou, me aconselhou, eu dava carona para ele, eu ficava esperando a hora de acabar para dar carona para ele, levar ele até a estação de Bangu, e nesse trajeto ele ia me instruindo, ia me orientando, e sempre falava para mim assim, como eu te quero bem. Como eu te quero bem. E aquilo ficava ecoando no meu coração, na minha cabeça. E uma das grandes inspirações, eu estou falando isso que é para vocês terem inveja mesmo de mim, que tem... Tá? Mais de 30 anos que eu sou amigo do São João Maceió. Então é uma honra muito grande. Há 18 anos, inspirado por Jesus, o São João Maceió nos deu um presente. Ele faz aniversário e a gente que ganha um presente. Olha aqui o presente aqui, está vendo aqui? Um ponto de luz fundado por ele, para que a gente pudesse estar aqui hoje falando de Jesus, entendendo Jesus, trabalhando no bem, aprendendo a evoluir, promovendo a reforma íntima, trabalhando mediunicamente, tudo isso porque existem pessoas, espíritos, que têm a grandeza de inspirar uma obra desse tamanho, dessa magnitude. E um deles está aqui hoje, fazendo 91 anos. Olha que beleza. Aqui ele alegre, feliz, como sempre foi, não é? Olha lá. Aí ele trouxe para nós, chamando a gente para cá. Olha como é que essa casa cresceu. Eu vim aqui há uns, não sei, mas logo no início da casa, era ali embaixo, e aí estava construindo aqui. Olha a magnitude que essa casa tem até hoje, né? E aí Emmanuel diz para nós o seguinte, que quando se abrem as portas de um templo espírita cristão, que é o nosso caso, nós estamos falando de qualquer templo cristão, mas somos espíritas, então nós vamos falar do que a gente abraçou, né? Quando se abre as portas de um templo espírita cristão ou de um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho,
uma luz divina, olha isso, gente, acende-se nas trevas da ignorância humana, e através dos raios benfazejos deste astro de fraternidade e conhecimento que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para a vida melhor. Isso foi uma psicografia recebida por Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, no dia 10 de abril de 1950, falando sobre o templo espírita. E o seu João, que a gente está homenageando hoje aqui, ele proporcionou isso para a gente há 18 anos, segundo os meus amigos aqui, né? 18 anos que está fundada o Centro Espírita Vinha de Luz, que está abençoando, fazendo isso aqui, ó, fazendo isso daqui, que Emmanuel disse para nós, que o Centro Espírita proporciona a todos nós. Então, isso é um motivo de muito orgulho, de muita alegria, é um motivo de uma conquista enorme. A gente está aqui elogiando o seu João, porque a gente tem certeza que não vai aguçar a vaidade dele, mesmo porque ele não a tem. Não pode elogiar a gente, né, simples mortais, mas o seu João não. A gente tem a exaltar essa obra brilhante, magnânima, que a gente está aqui sobre ela agora, aqui, ó, sobre, né? Então, dentro desse contexto, queridos, vamos entender a magnitude de verdade dessa inspiração que ele teve aqui, ó. Olha quem inspirou aqui, ó. Uma casa de luz dessa é inspirada por Jesus. Aqui nós temos o nosso mentor aqui, que é o Fabiano de Cristo. Lá em cada uma das casas espíritas. Aqui tem um monte de casas espíritas aqui, eu conheço o pessoal, Géia, Tereza de Jesus, Bezerra de Menezes, deve ter outras aqui que eu já nem não conheço mais, mas todos aqui estamos envolvidos com a doutrina espírita. A magnitude dessa obra, dessa casa, a importância, a missão da casa espírita é essa aqui, ó. A gente vai entender a importância de Jesus também. Olha só, o Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender, ensinar, plantar o bem, recolher graças, recolher bênçãos, alegria. Seu João está recolhendo a dele hoje aqui, fruto de 91 anos. Aprimorar e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Emmanuel, Centro Espírita é isso aqui, gente. Olha a importância do Vinha de Luz, inspiradas por Jesus lá, ó. Centro Espírita, ele é onde nos reunimos sobre os ensinamentos do Cristo. E a gente vai ver que os ensinamentos da direção do Cristo faz uma falta danada, para o nosso nível evolutivo, né? Do nosso nível evolutivo. É aqui que a gente promove o quê, gente? A reforma íntima. Para que a gente está aqui, nessa terra? Opção A, para a gente comemorar todos os anos o aniversário do seu João. Sim, também, estamos aqui para isso. Mas não é o objetivo principal. A gente está aqui para quê? Aprender a amar. A gente está aqui para melhorar o nosso nível evolutivo moral. E a gente só consegue isso através da reforma íntima. E a casa espírita nos proporciona. Porque a gente vai ver uma história aqui, real, tá? Aqui eu até troquei os nomes e tal, mas é real. Uma historinha aqui que a gente vai ver que vai inspirar a gente, porque a gente vai entender a importância disso daqui no geral. É aqui onde a gente exemplifica, a gente vive os exemplos de Jesus e a gente aprende a seguir o quê, gente? As leis de Deus. Isso é importantíssimo. Jesus veio encarnar aqui para exemplificar as leis de Deus. O Centro Espírita que hoje a gente está aqui, que é o Vinha de Luz, e como todas as outras casas, serve para isso. Esse aqui é o objetivo principal. Por quê? Porque essas leis de Deus, segundo ao Livro dos Espíritos, ao Espírito de Verdade, na questão 614, diz para nós o seguinte, ó, lei de natural ou lei de Deus, essa que a gente vem para cá para o Centro Espírita aprender, porque aqui fora, quando a gente está no mundo, a gente vai se afastando dela. Olha só, é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Tanto é que Jesus veio aqui só para isso. Indica o que deve fazer e só é infeliz quando dela se afasta. Vocês ouviram isso aqui, né? Quando a gente se afasta das leis de Deus, a gente passa a ser infeliz. E aí a casa espírita nos proporciona essa reaproximação a essa lei. É muito importante isso. Vamos lembrar aqui disso, ó, antes da gente começar a falar propriamente dito. Estamos falando de Jesus, estamos falando da casa espírita, que foi inspirada por Jesus. Lembra dessas 3 revelações? A gente lembra, né? A gente aprende aqui no Livro dos Espíritos. Primeira revelação, Moisés e as leis, os 10 mandamentos. Vem lá no primeiro capítulo do Evangelho também, bem destrinchadinho. Quando Moisés veio aqui, nesse momento,
Moisés veio trazer uma informação muito importante para nós, para mudar o mundo. Naquela época, o que prevalecia, que a gente eram os espíritos recém-saídos do mundo primitivo. Lembram disso? Mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo regenerador, ditosos e felizes e mundos puros, certo? Isso vocês todos sabem de cor e salteado, porque estudam no Vinha de Luz, né? Estudam nas suas casas espíritas isso aí. E como todo espírita é extremamente estudioso, vocês o são, correto? Por que o silêncio? Estão com medo da espiritualidade enxergar vocês mentindo, né? A espiritualidade vai olhar assim, não. Mas devemos fazer isso. Brincadeiras à parte, nessa época, a gente tinha condições já, saindo no mundo primitivo, entrando no mundo de provas e expiações, os capelinos, né, vieram um pouquinho antes, Moisés veio 3.000 anos antes de Cristo, os capelinos lá em torno de 5 começaram a vir e tal, diz que a gente estuda na doutrina espírita. Já tínhamos intelecto suficiente para não mais praticar a lei de Hammurabi, a lei de Talião. Não podemos fazer o mal. Aí Moisés veio trazer o seguinte, acabou o mal, tá? Não matar, não roubar, não furtar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei. Não é tudo isso. Passa a fazer o bem. Não façam o mal. Aqui a gente estava capaz de aprender isso. Foi a grande primeira revelação. 3.000 anos, profetas diversos, o Caminho da Luz diz isso, a gente vai até falar um pouco da Caminho da Luz agora. Chegou Jesus, inspirando, exemplificando as leis de Deus, e disse para nós o seguinte, não podem fazer o mal e precisamos fazer o bem, porque o mal é a ausência do bem. Então, vamos fazer o bem. Como, Jesus? Deixa que eu mostro como. E a gente vai falar aqui até mais na frente das bem-aventuranças, que é um manual didático para nós, espiritinhos, praticarmos e virarmos espiritões. Sabe? Esse é o básico para nós. Então, Jesus veio aqui e revelou. Tá? E aí disse para nós o seguinte, não se preocupem, vocês ainda não estão em condições de absorver tudo que eu tenho para falar. Falava por parábolas, mas sempre falava. Ele sempre deixava claro os seus exemplos, os seus ensinamentos. Mas não esquenta não, que eu vou mandar um consolador prometido para vocês. Assim que vocês puderem receber. Isso se deu em 1857, no século XIX. Nós já estamos no século XXI. E aí veio a doutrina dos espíritos, para que a gente pudesse ter o evangelho redivivo de Jesus, para que a gente pudesse ver os exemplos de Jesus sobre outro prisma, agora sobre o prisma da imortalidade da alma. Muda tudo. Muda tudo. Quinta-feira agora, a minha mãe desencarnou. Se eu tivesse olhando por pela luz material do corpo, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Mas olhar pela luz da alma que ela me ensinou. 60 anos trabalhando na doutrina dos espíritos. Alguns aqui conheceram a minha mãe. Uma trabalhadora incansável da doutrina dos espíritos. Me ensinou a enxergar sobre a luz do espírito imortal todos os fatos, inclusive a passagem dela. Então eu estou aqui hoje. Por quê? Porque a gente enxerga com os outros olhos. E só é possível, gente, com isso aqui, tudo junto. E para que a gente tenha isso aqui, Rede Viva, a gente precisa da Casa Espírita. Nós precisamos da Casa Espírita, por isso a gente está aqui hoje. Mas a gente precisa muito mais que essa Casa Espírita tenha os ensinamentos de Jesus mais latentes, mais vivos. Vocês estão entendendo a importância disso tudo? Vou trazer uns exemplos aqui para vocês. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo jóia? Então, vamos lá. Eu trouxe um exemplo para a gente entender bem como é que funciona essa coisa. Olha só. Essa aqui foi inspirada numa pessoa que me procurou no atendimento, na Casa Espírita que eu trabalho já há 15 anos. Vou fazer 17 anos lá no SEMA. No Centro Espírita Maria Angélica, lá no Rio Preto dos Bandeirantes. Que seu João Maceió viu nascer também, né? Seu viu crescer, que ele me contava lá. Que ele viu, passava, que era lá perto de uma escola, né, seu João? E hoje está na Barra, está no Recreio, está não sei aonde, está lá. O seu João me conta que ele viu nascer lá. Eu não ia contar não, mas eu vou contar uma coisa. Eu vou. Eu aprendi uma coisa com o seu João Maceió, que vocês vão rir, tá? Mas eu aprendi mesmo com ele. Que fofoca espírita é a melhor coisa do mundo. Ele me ensinou isso.
Eu sempre brinco com isso. Numa dessas caronas dele, ele falou para mim: meu filho, eu adoro fofoca espírita. Ele falou pra mim. Eu fiquei assim: que isso, seu João? Pô, seu João, que isso? Ele falou: não, mas deixa eu lhe explicar. De fofoca espírita nasce outra casa espírita. As pessoas se aborrecem, não sei o que faz fofoca, daqui a pouco funda outra casa espírita. Eu aprendi isso. Tá? Eu não devia contar, seu João. Eu fui a Teresópolis fazer um estudo. Eu fui a Teresópolis fazer um estudo. E quando eu cheguei lá, perguntei: só tem essa casa espírita aqui? Ele disse: não. Aqui já tem meia dúzia de casas espíritas. Porque aqui foi criada uma fofoca dentro da casa. E essa fofoca nasceu mais uma, nessa outra casa nasceu outra fofoca, nasceu mais outra, e foi nascendo, já tem meia dúzia. Aí eu disse para ele que eu adorei, eu fui lá fazer essa recepção, né? Esse trabalho, e fiquei encantado. Eu disse: então eu vou arranjar um jeito de criar uma fofoca. E quando eu cheguei aqui no Rio, em 2004 para 2005, também foi criada umas fofocas em torno do meu nome, né? E dessas fofocas nasceu o Vinha de Luz. Entendendo? Quer dizer, é interessante, em certas horas é interessante, né? A fofoca é justamente para provocar, para sair esse grupo que já tem experiência, para criar outro grupo, né? Aí eu vim procurando, de lá da Pedra de Guaratiba até Campo Grande, procurando um lugar, até encontrar esse lugar aqui, que hoje nós estamos aqui através dessa fofoca. Teve pessoas que me procurou, marcou encontro na casa deles. Disse: eu quero que você se encontre com a minha família, que nós vamos fazer uma mesa redonda aqui para lhe chamar a atenção. Quer dizer, era fofoca. Aí, resultado, aí se me cercaram em volta da mesa e me disseram: preste atenção, o terreno que você está pisando, né? Você está pisando num terreno em falso. Você está lidando com pessoas falsas na sua vida. E você procura um jeito de procurar o caminho do bem, do amor e da luz. Nós estamos te dando conselho, não. Nós estamos te abrindo os teus olhos, que é para você não ser motivo de escândalo, até na imprensa brasileira e ciência espírita, né? Porque você está servindo de instrumento para o mal. Quer dizer, aí eu recebi, através dessa fofoca, recebi a orientação para criar uma nova casa espírita, né? Muito bom. Agora, vocês viram que eu não estava mentindo, viu? Eu aprendi isso. Tá? Mas isso, a gente não vai sair daqui hoje fazendo fofoca para criar várias... Bom, pessoal, olha só, vamos ver essa história aqui para a gente entender a importância da casa espírita e de Jesus, né? Era uma madrugada chuvosa no coração aqui da nossa querida Rio de Janeiro. As ruas quase vazias refletiam faróis dos poucos carros que passavam. É um pequeno apartamento no quinto andar de um prédio antigo. Renato, de 32 anos, fumava o terceiro cigarro da noite enquanto observava as luzes distantes. Ele estava muito apreensivo, muito angustiado. Era um homem de boa formação, uma boa formação cultural, social, com carreira promissora em tecnologia, mas nos últimos anos perdera quase tudo. O casamento, a convivência com a filha, o convívio com os pais, a saúde emocional. Ou seja, era uma pessoa com uma carreira boa, posses materiais. Mas olha isso aqui, ó. Isso é incomum para a gente? Não é incomum, né? Não é incomum. Não é incomum. A gente vê sempre, passamos por isso, de alguma forma ou de outra. Nada parecia preencher o vazio crescente que sentia por dentro. Aí eu chamo a atenção. Esse vazio crescente aqui, Jesus nos falou na pergunta 614, que eu acabei de mostrar. Toda vez que a gente se afasta das leis de Deus, somos infelizes. Continuando. Renato havia nascido em um lar cristão. A mãe lhe ensinara a orar, o pai lhe falava de Jesus como um amigo constante. Também não é incomum para nós, né? Não é incomum. Mas, à medida que crescia, achava tudo isso ingênuo, substituía a fé pelo orgulho, a prece pelo sarcasmo, a esperança pela busca incansável por sucesso e prazer. A gente cai.
Estamos no mundo de provas e expiações. A gente ainda está, a gente vai ver aqui o nosso nível evolutivo moral, vamos relembrar, mas a gente está oscilando muito. Isso daqui não é incomum. Eu achei muito propício narrar esse fato. Sozinho, em meio à angústia e à depressão, lá fumando 500 mil cigarros, murmurou para si mesmo. Olha só, se é verdade que existe um Deus, por que me sinto tão perdido? Engraçado, não é? Engraçado. Toda vez que acontece alguma coisa conosco, pelo menos um lampejo desse sentimento a gente ainda vem. Aí a doutrina espírita, a casa espírita, o trabalho espírita nos contrapõe isso, né? Vamos, peraí. Fechou os olhos, exausto, e então algo diferente aconteceu. Olha, sonhou. Talvez tenha sido mais do que um sonho. A gente sabe que não foi só um sonho, né? A gente que estuda a doutrina espírita, o livro dos médios, que estão estudando aqui, o desdobramento, né? Viu-se caminhando em uma estrada escura, ventos frios o envolviam, vozes vinham de todos os lados, acusações, decepções, lembrança de erros, sentiu ajoelhar e sem força. Não consigo mais, disse em pranto. Foi então que, ao longe, muito longe, ele viu uma luz suave surgir. Estou dando a dica aqui para vocês. Caminhava em sua direção uma figura de olhar firme e sereno, com um manto branco. Sem dizer uma palavra, aquele homem tocou-lhe o ombro e ajudou a se levantar. Quem é você? Perguntou Renato entre soluços. Isso lá no desdobramento dele, tá? Sou aquele que você esqueceu, mas nunca se esqueceu de você, disse o homem, com voz doce e segura. A lembrança aqui. Jesus? Perguntou com o coração disparado. O homem apenas sorriu. Por que só veio agora? Por que veio agora? Não é agora que eu venho. É agora que você me chama. Renato acordou com lágrimas escorrendo no rosto. Eu estou resumindo, né? Tudo que ele me contou, tudo. No dia seguinte, procurou ajuda, buscou tratamento para depressão, importantíssimo. Reatou o contato com os pais, reencontrou sua filha, isso aqui depois do atendimento fraterno, depois do tratamento espiritual, depois de palestras, depois de, como diz a música do nosso querido lá, o Carlinhos Conceição, depois de muita água da paciência, né? Linda essa música, né? Redescobriu o Evangelho, agora não mais como livro de regras, mas como um manual de vida, um roteiro de reconciliação. Hoje, Renato não tem todas as respostas, ainda enfrenta desafios e suas conquistas são discretas, mas ele está na casa espírita. Só a casa espírita resolve? Não. A verdade liberta. Fora da verdade não há salvação. Kardec falou isso para a gente. Mas nós abraçamos a doutrina espírita, então vamos ser fiéis a ela. Então estou trazendo uma resposta. Quem é que orientou nosso companheiro? Jesus. Os ensinamentos que estavam plantados neles. Mas aonde foi que proporcionou ele esse reencontro, esse convite para amar novamente? Na casa espírita. Estão entendendo a importância disso daqui, do Vinha de Luz e de todas as outras casas? Como Jesus age dentro das casas espíritas, através de nós, é dessa forma que está aqui, ó. Mas ele encontrou algo que havia perdido, o sentido de viver, e acima de tudo descobriu que Jesus nunca esteve ausente. Foi ele quem, se perceber, caminhou para longe do Cristo. Mas o Cristo esperava, e bastou um sussurro da alma para que ele se fizesse presente. A importância de Jesus, gente, na casa espírita, a gente está fazendo esse link. Jesus como guia, modelo da humanidade, pastor que direciona, evita a queda no abismo moral, espiritual de nós, suas ovelhas. Seja quem for, tá vendo? Que tem ovelhas aqui de tudo quanto é tipo, ó, tá vendo? Muçulmanos. Ele não está preocupado com o que a gente chama, de como a gente chama ele. Ele está preocupado em que a gente chame ele. E a casa espírita proporciona isso para a gente. O impacto da importância de Jesus no coletivo, as terapias de Jesus promovem a saúde, paz, felicidade, ainda não plenamente vivida por nós aqui na humanidade. Jesus exemplifica o amor através da lei de justiça, amor e caridade, e ele trouxe para nós um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E aí a gente ainda tem lá no Evangelho para nós espíritas. Espíritas, instruí-vos.
e amai-vos. Certo? A casa espírita que a gente está serve para isso. Vamos entender a grandeza de Jesus, para que a gente possa se ligar a ele em definitivo. Olha só, quem é Jesus? Já pararam para pensar? Uma comunidade de espíritos eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas as mãos se conserva a rédea diretora da vida de todas as coletividades planetárias, são os espíritos crísticos. Jesus é um dos espíritos crísticos, que foi direcionado por Deus, recebeu diretamente de Deus a missão de co-criar o nosso planeta e a nós que aqui existimos. Fazer com que esse planeta tivesse condição de nos receber e aí ser o responsável por todos nós aqui. Governador do planeta Terra e de todos que nele habitam. Recebeu essa ordem diretamente de Deus. E aqui no livro A Caminho da Luz, lá no primeiro capítulo, Emmanuel diz para nós o seguinte, que é uma comunidade desses espíritos. Comunidade. No sistema solar que a gente vive, lá em Marte tem um Cristo, lá em Vênus tem um Cristo, e tem no sistema solar um Cristo do sistema solar. São esses espíritos todos que se reúnem. Cristo já era um espírito puro, recebeu essa ordem de Deus há 5 bilhões de anos atrás. A Terra não tem mais ou menos 5 bilhões de anos? Se ele co-criou a Terra, ele já era um espírito puro, porque só consegue ver Deus e receber, falar direto com Deus, espíritos puros. Então Jesus é isso, que estava lá do lado do Renato, que está aqui conosco todo o tempo, que inspirou o seu João Maceió a fundar uma casa espírita, porque ele aqui pudesse mandar os seus mensageiros, Fabiano de Cristo e todos os outros mentores do bem, que nos acompanham até hoje, que aqui a gente encontra o lenitivo necessário, que nem o Renato encontrou lá. Vocês estão entendendo a importância, a grandeza disso tudo? Continuando aqui, o que Emmanuel faz para nós, Jesus é membro dessa comunidade de seres angélicos e perfeitos na categoria de diretor, governador, chame o nome que quiser, responsável pelo nosso planeta, a Terra. Só para a gente lembrar essa grandeza de Jesus, e a gente também perceber que nós vamos chegar lá no Livro dos Espíritos, na primeira parte, diz para nós que existe essa escala, certo? Espíritos imperfeitos, bons e puros, que Jesus está aqui. E nós? Nós estamos aqui, espíritos bons, não é isso? Ah, não? Poxa, mas espírita não é bonzinho? Não é bonzinho, não? Eu sou. Sou, não? Poxa, eu sou André Luiz. A rapaz até falou, né? Vim do nosso lar. Ó, dois espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Não, Deus criou todo mundo simples e ignorante. E aí a gente vem andando assim, ó. Você vê que demora, né, para dar um passo de um para o outro, aí, ó. Ó, quanto tempo demora. Mas vai. Ah, tá vendo? Mas vai. Imperfeitos, bons, puros. A gente vai chegar aqui. Espíritos puros. Só para a gente lembrar a escala espírita, deixa eu botar aqui, ó. Os planetas, eu já falei, se não me engano, já. Primitivos, provas de expiação, regeneração. Estamos aqui, né? Saindo daqui, vindo para cá. Lá, quando Moisés chegou, a gente saiu daqui e veio para cá. E aí a gente bate na sequência. Mais à frente vão ser espíritos felizes e espíritos puros. Só para a gente, vamos botar tudo de uma vez? Isso, aqui, ó. Jesus, ele já nasceu puro. Ele saiu daqui e chegou até aqui. Nós vamos sair daqui e vamos chegar onde? Ah, se eu chegar aqui já está bom. Infelizmente, né, felizmente para nós não podemos, que a lei é de progresso. Nós vamos chegar aqui porque Deus quer, simples assim. Essa é uma das coisas. Mas por que eu vou ser anjo? Aí vocês olham para mim e falam, pô, como é que esse cara vai ser anjo? Vai criar cabelo lourinho? Nem cabelo ele tem. Pô, gordo desse jeito, como é que ele vai ficar na nuvem tocando harpa? Não vai. Vamos ser anjos sim, angelicais, vamos, porque Deus quer, Deus nos criou para isso. Vamos passar por tudo isso aqui, ó. Só para a gente lembrar, né? Aqui espíritos, né, de regeneradores, ó, para onde a gente está indo. Olha que interessante. A gente está aqui no mundo de provas e expiações, e a Terra está passando, né, para ser um mundo regenerador. Não vou entrar muito em detalhes, mas isso só vai acontecer quando nós, que vibramos, né, pensamos, vibramos e agimos expiatórias e probatoriamente, ou ainda temos egoísmo, ainda temos orgulho, vaidade. Quando isso ficar bem reduzido em relação às coisas boas, a benevolência, a indulgência, o perdão, o altruísmo, e assim a gente vai, a caridade,
nós vamos estar vibrando regeneradoramente. Aí o nosso planeta vai passar a ser regenerador. Olha os espíritos que habitam nesse planeta: benevolentes, prudentes e sábios. Uma pergunta. A gente está aqui nessa classe, não necessariamente nessa ordem aqui, tá? Perturbadores, neutros, pseudo-sábios, né? Espíritos levianos, impuros e tal. Mas a gente aqui, ó, a gente já não consegue ser benevolente em alguns momentos? Sim ou não? Sim, sim, sim. Então a gente está migrando daqui para cá. Ainda somos perturbadores? Pouquinho. Pode perguntar para minha esposa, ela vai falar extremamente perturbador. Não, pouquinho. Mas a gente ainda consegue ser benevolente, só para a gente lembrar. Continuando a falar de Jesus, ó, essa comunidade de espíritos puros aqui do nosso sistema solar se reuniu 2 vezes na proximidade da Terra. Só 2 vezes eles se reuniram aqui, está lá no caminho da luz. Uma vez foi quando desprenderam a Terra da nebulosa solar, criaram o planeta Terra. Não foi Jesus sozinho. Todos esses espíritos se reuniram e fizeram isso. Olha a magnitude deles, que estava lá esperando o Renato. Eu só estou chamando a atenção. E ele está esperando a gente a todos os instantes. Não sou eu que falei, não. Foi ele que falou. E aí, na segunda vez que se reuniram, foram para quê? Para decidir a vinda dele aqui na Terra. Então, esses espíritos se reuniram no entorno da Terra por 2 vezes. Uma para criar o planeta Terra e outra para decidir: Jesus, o bicho está pegando lá embaixo. Vai ter jeito não. Aquele pessoal lá, ó, de baixo não está aprendendo. Vai ter que ir você lá. Entendeu? E aí decidiram a vinda de Jesus aqui. Imagina a grandeza desse espírito, o que foi preciso para que ele estivesse aqui. Isso aqui eu já acabei de falar. E quando decidir a vinda do planeta de Jesus. A inteligência humana ainda não dispõe de capacidade suficiente para a gente avaliar, compreender a divina grandeza do Cristo. Está lá pelo Espírito Auro, no médium Hernani T. de Santana, no livro Universo e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Os Cristos são espíritos puríssimos, cuja sublime glória e soberano poder superam tudo quanto magnificente e formidável possa imaginar por enquanto a mente humana. A gente não tem como alcançar a grandeza de Jesus, não tem, ainda. A gente só tem que aproveitar o amor que ele dedica a todos nós, é isso que eu penso. Aí, são os Cristos divinos que, sob a orientação de Deus, o Criador, presidem no infinito a construção, o desenvolvimento e a desintegração dos orbes, gerindo seus destinos e os seus habitantes. Bom, Jesus é o encarregado da gente, do planeta Terra. Os espíritos críticos só se apresentam em mundos inferiores, como a Terra, em raras e altíssimas missões, de sublime importância para a evolução da humanidade. Foi o que a gente já comentou aqui. Então, essa é a grandeza do nosso mestre. Evidencia-se a ação do plano espiritual superior num gigantesco esforço de preparação para a vinda de Jesus Cristo. Espíritos luminosos são enviados à crosta da Terra planetária durante 5 séculos. Então, para que Jesus pudesse vir, ele enviou todos os seus diretos, profetas, espíritos de alta envergadura, para preparar o caminho. Lá no Caminho da Luz, ele detalha isso intensamente. Muito bacana. Quem já leu o Caminho da Luz aqui? Quem não leu e desencarnar sem ler, não vai para o nosso lado. Vai ficar perdido. Sou eu que estou falando, né, doutrina? Vai ficar vagando. Ficar vagando. Né? Tem que ler, porque a gente consegue entender absolutamente a grandeza de Jesus e o que, aonde nós falhamos, para que a gente não fale mais, porque ele conta a história, né, de toda chegada. Nosso querido amigo Gandhi diz que se todos os livros sagrados da humanidade se perdessem, mas o Sermão da Montanha, mas não o Sermão da Montanha, nada teria perdido. E Gandhi era hindu, né? Todos nós sabemos disso. Foi um dos grandes espíritos também encarnados aí no século XX. Mas essa frase aqui a gente está acostumado, esse texto aqui a gente ouve sempre na doutrina espírita, não ouve? Mas tem uma continuidade desse texto, que nós espíritas não falamos muito. Eu vou trazer para vocês. Vocês querem que eu mostre? Só se vocês quiserem muito. Querem? Então vamos lá. Ele continuou nessa mesma frase, tá? Vou ler ela de novo aqui. Ó. Se todos os livros sagrados da humanidade se perdessem, mas não o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. Aí ele continua. Na medida que foram sendo mais numerosos meus contatos com os verdadeiros cristãos, compreendi que o Sermão da Montanha era todo o cristianismo. Grande falando. Este sermão me fez amar Jesus.
Aí não parou aqui não, continuou. Eu seria cristão, sem dúvida, se os cristãos hoje fossem 24 horas por dia. Ele falou, até seria cristão, se todos vocês fizessem o que o seu mestre mandou. Mas eu amo o mestre de vocês. E é o meu jeito, vou continuar. E continua. Isso daqui a gente não vê, só vê a primeira parte, né? Bom, então, já que Gandhi falou que está tudo resumido nessas bem-aventuranças, o que a gente deve fazer e o que a casa espírita nos proporciona em demasia, vamos falar rapidamente sobre o Sermão da Montanha. Gente, é até que horas? Eita. Não sei se vocês perceberam, né, que eu falo pra caramba. Eu tenho um sonho, que eu esperei realizar ele hoje, no aniversário de São João Maceió, mas acho que não vou conseguir. Que é terminar uma palestra no horário. Esse é um grande sonho que eu tenho. É o mais famoso dos sermões de Jesus, assim denominado porque Jesus o proferiu nas encostas de um monte, perto de Tiberíades, margem oeste do lago de Genezaré. Embora Jesus dirija a palavra aos seus discípulos, o sermão foi proferido para uma enorme multidão que tinha vindo de Cafarnaum, de todas as partes da Judéia e da costa do mar, de Tiro, de Sidom, procurando encontrá-lo. Jesus aqui já era o inspirador que a gente já conhece, né? Era uma multidão que eu tentei representar nessa imagem aqui, sabe? Proferindo, ouvindo Jesus no Sermão da Montanha, né? Vamos falar das bem-aventuranças, assim chamadas por causa da palavra inicial usada por Jesus em todas elas. E bem-aventurança significa feliz, né? Entendeu? A tradução. Fazem relação das qualidades, virtudes ou disposições necessárias para se entrar no reino dos céus. E aí a gente aprende aqui na doutrina espírita que o reino dos céus não é aquilo que a gente imaginava, né? Que os nossos irmãos islâmicos, por exemplo, narram como o paraíso lá no oásis de não sei o quê, com 1000 virgens e não sei das quantas. Os nossos irmãos protestantes entendem que seja um lugar de gozo eterno, né, depois de um despertar, de um sono profundo. E assim, os nossos irmãos católicos entendem isso como um paraíso para os eleitos, não sei o quê. A gente entende que reino dos céus é o nosso estado de espírito evolutivo relativo àqueles mundos que a gente viu. Que no nosso caso agora, a salvação, a entrada no reino dos céus seria a gente conseguir vibrar regeneradoramente. Ou seja, promover mudanças, adquirir virtudes que façam com toda a humanidade, agora existente aqui na Terra, encarnados e desencarnados, né? Vibrem regeneradoramente, com virtudes sólidas da regeneração. Esse é o reino dos céus que Jesus está prometendo para a gente. Quem as exercite, sem dúvida, será bem-aventurado ou feliz pelos resultados que alcançará. Vamos a elas de forma resumida. Como eu estou com o tempo apertado, vou botar tudo de uma vez. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí o reino dos céus a gente já entendeu o que é, né? Aquisição de valores. Quando fala de salvação, a gente fala de quê? Quando eu desencarnar, meu estado de consciência é tão tranquilo que eu vou a uma colônia espiritual, despertar. Um exemplo claro desse aí é o Dr. Bezerra de Menezes, né, que o despertar dele foi de algumas horas, segundo consta lá nos livros, né, e foi recebido diretamente por Celina, enviada de Maria de Nazaré, com uma multidão aguardando ele, né? Não estamos no nível de Dr. Bezerra de Menezes, mas a gente tem que lutar, se preparar para o desencarne. Olha o que eu estou falando. Vai todo mundo brigar comigo. Está falando de eu vou me preparar para o desencarne, nada. Precisa ou não? A gente precisa se preparar para morrer. Ih, agora peguei pesado. Mate na madeira. Não é isso? Não. A gente precisa se preparar para o desencarne. Porque como é que a gente se prepara para o desencarne? Adquirindo o máximo de virtudes possível. Como é que a gente adquire o máximo de virtude possível? Fazendo bem. Fora da caridade, não há salvação. Aonde a gente aprende a fazer isso? No nosso caso aqui, Sociedade Espírita Vinha de Luz. Simples assim, é só vir aqui. É vir aqui, assistir a palestra, tomar água fluidificada e ir embora. Estou curado, é isso? Não. Pedrão lá, quando abrir as portas do céu para nós, Pedrão é São Pedro, né, parceiro? Pedrão. Quando ele chegar lá, ele não vai perguntar quantos passos você tomou. Não vai perguntar quantos litros de água fluidificada você bebeu.
Quantas vezes você assistiu o seu João Maceió palestrar? Ele vai perguntar, o que fizeste de bom? E o que você fez de bom, ele vai aproveitar 100% do que tu fez de bom. É simples assim. Bom, pobres de espírito, pessoal. Ah, meu pai amado, aqui. Pobre de espírito não é pobre em relação material. Pobre de espírito é ser humilde e simples. Desprendimento dos bens terrenos por livre e espontânea escolha espiritual. Não está dizendo aqui, doe tudo e seja pobre, que nem São Francisco de Assis. Não estamos nesse nível. Mas o desprendimento, a importância que eu dou a esses bens, não é igual à importância que eu dou ao meu bem material, que é o espírito. Aí sim. O desequilíbrio tem que ser em favor do espírito, não da matéria. Os reinos dos céus são os planos vibratórios elevados. Jesus os valorizou porque, do ponto de vista do espírito imortal, na deixa em vermelho, significa que percebe a sua carência de recursos espirituais e intelectuais e não fecha as portas da alma para a aquisição de novos valores morais. Então, ser pobre de espírito, quando ele diz, felizes aqueles que são humildes e simples e que praticam a aquisição de valores do espírito. Não posso traduzir isso? Assim? Simples. Ele está falando isso para nós. Se a gente conseguir ser pobres de espírito, a maior parte do tempo, nós já estamos bem demais. Não para por aqui. Ele falou que também serão felizes os que choram, os que são aflitos. Aí já é demais, né? Jesus quer a gente chorando? Será que é isso? Aparente paradoxo. Quem são os que choram? A dor é uma bênção depurativa. Quando a gente entende, que por que está doendo e a gente é feliz? É feliz com resignação porque estamos quitando as nossas dívidas com o passado. Então, se tem algum sofrimento pelo qual eu estou passando agora, é por minha culpa. E eu preciso me livrar dele o mais rápido possível. Sabe aquele processozinho que a gente aprende? Culpa, começa pela culpa, arrependimento, reparação. É aqui, É aqui. Normalmente, a gente, infelizmente, acaba aprendendo pela dor. Mas a dor nem é necessária se eu já aprendi. A gente tem 500 milhões de exemplos aqui. O amor cobre 1 milhão de pecados. Eu não vou ler isso tudo, mas aqui eu já traduzi o que a gente queria dizer com essa situação, porque a hora já está apertada ali para a gente. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Esse daqui eu acho que eu vou passar direto, porque todo espírita é manso. Não é para ser, não? Eu acho que é. Eu acho que é. Todo mundo que é espírita, que é cristão, é manso. Mansidão não significa passividade ou apatia. Isso é uma coisa. Desistência de qualquer violência. Isso é mansidão. Desistir de qualquer violência. Reconcilia-te com o seu adversário, enquanto ele ainda está encarnado. A violência é o recurso dos fracos de espírito. Renúncia definitiva da violência física e mental. Então, bem-aventurados aqueles que não praticam a violência, porque esses chegarão lá do outro lado felizes, amparados, despertos para a realidade do Espírito. Herdar a terra, terra regenerada, habitação dos mansos. O espírito da força tem posse efêmera, a força do espírito posse definitiva. Joana de Ângelo diz para nós que o que a gente conquista pela espada a gente perde, seja ela qual for. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ou seja, bem-aventurados, felizes os injustiçados. Mas eu acho que não é por aí, é por aí? Injustiçado está feliz? O que vocês acham? Todo mundo em silêncio. Alguém aqui vai sair agora, já que Jesus está falando, felizes os injustiçados. Vamos sair ali fora e falar, eu quero ser injustiçado. Não, porque a gente não entende o que ele está querendo dizer. Vamos entender agora. Fome de justiça, ajustamento às leis divinas. O homem só é infeliz quando delas se afasta. É a fome e a sede de ajustamento, gente. É a vontade que a gente tem de se acertar o mais rápido possível, porque a nossa consciência não nos permite permanecer no erro por muito tempo, por mais que alguns de nós encarnados ainda continuem estagnados. Isso é possível, não pode voltar para trás, a lei é de progresso. Mas às vezes se estagna durante um tempinho, ali no mal, na volatilidade, mas logo ele é impulsionado a seguir adiante,
Isso os Espíritos já nos provaram. Está lá no Céu e Inferno, na segunda parte dele, lá 500 exemplos. Na Revista Espírita também, excelente, para a gente poder pegar esses exemplos. Serão saciados. Quem desejar ardentemente esse ajustamento será saciado, farto no seu desejo e andará ao lado com as leis divinas. Quanto mais rápido eu me ajustar às leis de Deus, que eu me afastei, mais rápido eu volto à serenidade. O caso que a gente viu ali do nosso companheiro Renato mostra isso, não mostra? Quando ele retornou para o caminho, lá na escola está falando, Renato entrou e virou um anjo dos céus. Não. Ele falou que continua sem as respostas todas que ele precisa, mas já está no caminho. Já mudou. Já busca, já vai trabalhar, já vai dando bem, já não está depressivo, já não está... Já encontrou Jesus. Já está trabalhando na casa espírita. Entendeu? Bem-aventurados de misericordiosos, encontrarão a misericórdia. Compadecer-se da dor do semelhante. Misericordioso é ser empático, ser benevolente, ser indulgente, compreender as necessidades alheias. Aqui, ó. Benevolência, indulgência e perdão. Perdoar, então, para nós espíritas é muito fácil perdoar. Facílimo. Vocês querem ver como é que é fácil? Aquele perdão, quer ver o perdão que é fácil para a gente? Eu perdoo a companheira, mas a mão do Senhor vai pesar sobre ela. Esse perdão é fácil, não é? Eu perdoo, mas se me ver, atravesse a rua. Esse é fácil. Difícil é perdoar mesmo, é esquecer as ofensas. Ser misericordioso é amar a Deus. Pode-se fazer o bem sem ser bom, mas é impossível ser bom sem fazer o bem. Não tem como a gente ser benevolente, indulgente, perdoar, adquirir valores sem fazer o bem. Não tem como. Não tem como. E Jesus, eu relembro, as 3 revelações. Primeira, Moisés, não faça o mal. Segunda, Jesus, façam o bem. Façam o bem, porque na ausência do bem é o mal. Então faça o bem. E aí o Espiritismo vira para nós e fala, faça o bem no limite das vossas forças. Por quê? Porque fora da caridade não há salvação. Quem aqui faz alguma coisa positiva para o outro, sabe do que a gente está falando aqui. Vicia. O amor, que é a caridade em movimento, contagia. Você começa a fazer o bem, não para. Não para. Não tem motivo, não tem coisa que te impeça de fazer o bem. Não tem. Não há nada nesse planeta que te impeça de fazer o bem. É só começar. Sou eu que estou dizendo, não, gente. Foi Jesus que falou isso para nós. Continuando. Receber a misericórdia. O que se dá para a vida retorna. Isso é simples, né? Então, felizes aqueles que são bondosos, que são indulgentes, que perdoam, porque a vida vai retornar tudo isso, e aí encontrarão a misericórdia, com o retorno da vida por isso. Faça o bem, que ele retorna para você. E normalmente ele retorna ao dobro, que nem Zaqueu falou, né? Lá quando falou para Jesus, mestre, se eu prejudiquei alguém, eu vou dar 4 vezes aquilo que eu prejudiquei. Quando Zaqueu falou, e aí Jesus falou, essa casa encontrou a salvação. Agora você entendeu o sentido da coisa. É mais ou menos isso. Misericordiosos receberão misericórdia, não necessariamente dos homens, mas de Deus. Os puros de coração, porque verão a Deus. Coração impuro, vícios morais, egoísmo, origem de todos os males. Quem tem a pureza de coração age com a pureza e sinceridade de propósitos, não pactuam com mal, agindo com altruísmo. Olha só, pessoal, não está dizendo aqui que é para a gente ser misericordioso, benevolente, não sei o quê, todo o tempo. A terceira revelação diz, faça isso no limite de vossas forças. O que eu puder fazer é bem-vindo. Verão a Deus servindo ao próximo como servimos. Os pacificadores, esse é tão importante, né? São aqueles que estão em paz consigo mesmo. Aqui um exemplo maior, né? Maior é Jesus, mas um exemplo muito importante aqui que a gente teve, Chico Xavier, né? Somente assim é possível ser um agente pacificador do Cristo, porque Deus é a paz eterna, infinita e absoluta. Aquele que conquista a paz interior é chamado Filho de Deus. Que lindo isso, né? Conquista da paz pela espada, guerra interior,
reforma íntima. Vamos trocar isso por isso aqui, ó. Os que sofrem perseguição, essa daqui é a principal, né? Rei de justiça, amor e caridade. Quem sofre perseguição está em busca de justiça, da atitude justa e reta do homem para com Deus, seguir as leis morais ditadas pelos Cristo. Reino do céu, resgate, aprendizados, ensinamentos, provas e expiações, para que a gente chegue até aqui. Queridos, só para a gente, estamos chegando no final, são os 3 slides finais. Eu trouxe aqui um textozinho, que a Casa usou até no encontro de Jesus, a Alcema lá, para a gente entender realmente a grandeza dele, em poucas palavras, que é um poema adaptado de Maria Dolores do livro Coração e Vida, psicografado por Chico Xavier. Madalena perguntou a Jesus, Senhor, onde estivesse, logo depois, né, da passagem do Cristo. Quando Jesus apareceu para Madalena, o que as doutrinas cristãs ortodoxas dizem que foi a ressurreição do Cristo, ela fala para ele, Senhor, onde estiveste? Ele responde, não fui ao alto ainda, quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir, desci, mas desci muito mais aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei, e que muito ama ainda, um amado companheiro em crise de tristeza e de loucura. Madalena perguntou, quem é o amigo que te fez descer antes da procura da luz do Pai? Jesus disse em voz clara e serena, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me levar ao amor de Deus, vali-me das horas mudas e desci para as trevas a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Isso significa a grandeza desse Espírito que nos proporciona a existência que temos, as oportunidades de evolução, está pronto para nos receber infinitamente nos seus braços todas as vezes que a gente precisar. Esse é o último slide, o slide mais importante dessa manhã. Sem Ele, nada é possível. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Que a gente guarde essa imagem nesse dia tão especial para nós, que a gente está comemorando juntos, ainda aqui conosco, com a sua presença física inspiradora, o seu João Maceió, que nos proporcionou o acesso a Ele, aqui com essa casa, que todos nós desfrutamos, que a gente possa ainda durante um bom período contar com o seu João Maceió na orientação, no direcionamento daqueles que têm tanto amor por Ele, né, que aprenderam, conviveram como eu. Mais uma vez, morram de inveja. 30 anos eu convivo com Ele. Então, que a gente possa ser inspirados por Jesus nesse momento especial, é que todos nós possamos emanar vibrações de gratidão, de amor e de alegria ao seu João, nessa data aí, 91 anos de amor, de dedicação, de carinho, não só comigo, mas com todos nós aqui. Que Jesus abençoe seu João, abençoe a vinha de luz e abençoe a todos nós, não só hoje, como sempre. Nós vamos, nesse momento, fazer uma pequena oração, primeiro agradecendo, né, pela presença do nosso irmão, né, do André, que veio nos trazer esse momento assim tão lindo, e também para já sermos pacificados aqui no salão, porque hoje não teremos o passe individual. Tá certo? Então, vamos continuar com essa harmonia, em sintonia, né, com Jesus e com esse amor, com essas bênçãos que já estão aqui neste ambiente. E assim, Pai, só temos a agradecer, primeiramente a Deus, nosso Pai, que nos permitiu esses momentos de tanta alegria, de tanto ensinamento. Abençoa o nosso irmão André, conforta o coração dele, que ele saia daqui fortalecido e amparado por todos os espíritos benfeitores desta casa. Te pedimos também que pacifique todos nós com as bênçãos de energias, de vibrações e fluidos beneficentes,
não só para os nossos corpos físicos, mas também para curar, abrandar todas as dores da alma. Que nesse momento, bênçãos de luz envolvam todos nós reunidos aqui neste ambiente e também todos os irmãos desencarnados que aqui foram trazidos para estudarem e receberem um pouco da tua luz e do teu amor. Agradecidos estamos, alegres, por mais uma vez termos esta oportunidade. Obrigado, Jesus. Obrigado por estar conosco naquele passado, neste presente, em todo o futuro que temos na nossa caminhada. Sê conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja.